Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na pós-graduação em Educação Básica. Sim, na jornada de formação docente. E eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos aqui para o episódio de Trabalho, Sociedade, Pesquisa, Ação. Passarei minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, estão amarrados em rabo de cavalo. Tenho 41 anos, por aí. Estou com um vestido longo de listras em tom azul claro, azul escuro. E ao fundo está a plotagem dos estúdios em tons branco, cinza e verde. E o meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. Bom, a gente não pode começar sem um poema, não é verdade? Porque a arte inspira a alma. E vamos continuar aqui com ele. Eu, você, todo mundo e ninguém, uma poética da diversidade do professor Sérgio Loss. Você encontra esse título em e-book e também o livro físico. O poema de hoje é... deixa eu chegar nele. Desterro. E eu, que pareço um contrário de muitos, um avesso dos homens sonhados, uma contradição dos poetas sensíveis, sigo arrastando minhas grades pelo chão. E eu, que pelos outros me desfaço, que por tantas vezes me recomponho, perco mais um marco de conquista, porque outros não me tenham no abandono. E eu, que tanto busco o entendimento, que me estudo os mistérios das indecisões, achato alguns anos com o peso das responsabilidades e me esgoto nessa busca insana de prosperidade. E eu, que deixo escapar joias destas mãos duras, que destruí ilusões quando pensava construir esperanças, não me sustento na valorização do que tenho e tive, nessa pequenez de um egoísmo atribuído aparente. E eu, que conquisto tanto e tanto perco com autoridade, que me esgoto na construção de mim sem alteridade, que me modelo concreto e me desfaço em miragens. Saberei um dia evitar esse deserto? Bom, esperamos que não seja um deserto e que seja uma eterna primavera. E que você primavere-se todos os dias na sua ação docente. Nesse episódio, Trabalho, Sociedade, Pesquisa, Ação. Vamos ver o que nos espera? Acompanhe aqui na tela interativa. Bom, formação docente, trabalho e sociedade. O que é esse trabalho e sociedade? Bom, a essência desse eixo é a pesquisa-ação. O que é pesquisa-ação? Bom, pesquisa-ação é o ato de você pesquisar e agir. A ação, para Hannah Arendt, é a condição humana, uma das condições humanas mais essencial. O trabalho, ele já é a própria ação do ser humano sobre a sua realidade, e é ele que vai fazer história, é ele que vai deixar, a sua ação humana é que vai fazer história na humanidade. E essa ação humana, para o docente, pela proposta que estamos aqui estudando, investigando, ela tem relação direta com o quê? Com o pesquisar. Você pesquisa para que você possa ser um profissional reflexivo e não um profissional que executa sem pensar sobre os impactos da sua prática, o alcance das suas decisões, e todas as conjecturas que estão ligadas a você que não é um planeta. Você é uma estrela, você brilha, você ilumina a alma, porque você é professor. Enquanto professor, você é o docente que muda vidas. Como aqui diz o nosso slogan, EAD mudando realidades, essa realidade só é mudada por sua causa, professor. E se você é professor, você é pesquisador. Lá no fundo, você ainda não tem certeza?
Não, mas agora você vai ter, porque você é um pesquisador, que você lida com conhecimento e você constrói conhecimento, você propicia a construção de conhecimento pelos outros que estão ao seu redor durante a sua docência. E essa pesquisa e esse movimento que nós estamos falando é a pesquisação. A pesquisação, aqui na história da educação brasileira, tem alguns expoentes que nós vamos trazer. Existem, claro, outros pesquisadores, outros teóricos, mas que aqui são generalizações que nós estamos tratando. Se você quiser saber de verdade, você tem que ler, você tem que ler, você tem que ir lá e pesquisar. Mas trazemos aqui nesse episódio alguns autores que nos são caros pela perspectiva política que eles têm. Quem são eles? Primeiro, o David Tripp. Sim, esse moço aqui, esse senhor bonitinho aí, de bigode, ele tem um texto chamado Pesquisação, uma introdução metodológica. Esse título está disponível aí no ambiente virtual e o David Tripp, ele vai fazer uma reflexão, que é uma reflexão... Opa, deixa eu passar para cá. Uma reflexão que vai tratar principalmente da ideia de pesquisação. E o que é essa pesquisação, se não é a ação sobre a sua realidade? O que ele vai falar? Olha só, vamos ler só o resumo, porque ele prevê a pesquisação como uma atividade cíclica, assim como lá em Paulo Freire. Ação, reflexão, ação. Então, como resultado do grande aumento de sua popularidade e da amplitude de sua aplicação, a pesquisação tornou-se atualmente um termo aplicado de maneira vaga a qualquer tipo de tentativa de melhora ou de investigação da prática. Tendo em vista a confusão que daí advém frequentemente, o principal objetivo deste autor é esclarecer o termo. Após breve história do método, ele defende que se encare a pesquisação como uma das muitas diferentes formas de investigação-ação, a qual é por ele sucintamente definida como toda tentativa continuada, sistemática e empiricamente fundamentada de aprimorar a prática. O autor, ou seja, o David Tripp, discute o papel da teoria na pesquisação, antes de descrever o que considera características distintivas do processo. Segue-se um exame mais detalhado do ciclo da pesquisação, precedido por um relato do modo pelo qual esse tipo de pesquisa se situa entre a prática rotineira e a pesquisa acadêmica. Depois, o autor passa então a discutir algumas questões relativas ao método, tais como a participação, o papel da reflexão, a necessidade de administração do conhecimento e a ética do processo. O artigo, em sua parte final, trata de 5 diferentes modalidades de pesquisação e conclui com um esboço da estrutura de uma dissertação a partir de pesquisa-ação. Sim, o David Tripp, ele vai falar da pesquisação. E o que ele vai falar da pesquisação? Ele vai falar que a pesquisação é um método de pesquisa, portanto, um método científico, que ele parte justamente da prática, da realidade. E a pesquisação, ela tem a intenção de fundamentar essa prática. Então, não há uma perspectiva apenas teórica, como no mito da caverna do Platão, de que você vê só as sombras. Não, você não parte das sombras, você parte da realidade, você parte da hora que você abre a caverna, na hora que você vê o mundo. Então, da sua realidade, do seu contexto, da sala de aula, da sala do diretor, ou ali do atendimento às necessidades educativas especiais, específicas. Então, a pesquisação vai vir para fundamentar essa prática, teoricamente, e a partir da fundamentação dessa prática, ele vai conceber novas práticas, novas estratégias. E é por isso que a pesquisa-ação e a pesquisa do tipo intervenção são consideradas como práticas formativas. É um modelo teórico de práticas formativas. Não é um modelo teórico de formação continuada num modelo puramente teórico, mas um modelo de prática formativa baseado na realidade e baseado naquele que vive, naquele que experiencia a realidade.
não de gabinetes para a realidade, de pessoas que nunca estiveram na sala de aula, certo? Então, o David Tripp vai fazer esses questionamentos. Ele vai dizer que a pesquisação é uma espiral cíclica e que existem os procedimentos, que aí vocês vão estudar mais afinco em pesquisa e educação. E é por isso que a formação docente é uma formação continuada baseada em práticas formativas. Depois a gente tem essa moça bonita aqui, aí essa moça linda e simpática que é a Damiani. Sim, ela vai discutir a pesquisa do tipo intervenção. Essa publicação da Damiani já é de 2013, mas está lá nos cadernos de educação. E ela, nesse texto, que também está disponível no ambiente virtual, vai discutir, literalmente, o título do artigo, discutir as pesquisas do tipo intervenção. Há uma certa diferença entre pesquisa do tipo intervenção e pesquisa-ação. Elas têm ancoragens teóricas um pouquinho diferentes, né? Algumas têm um pezinho, outras têm uma mãozinha em teóricos diferentes, mas em si, na essência, são pesquisas que são voltadas, partem da realidade e buscam intervir na realidade. Só para vocês compreenderem e, lógico, ficarem curiosos para ler o artigo, vamos ao resumo. Este trabalho de caráter teórico-metodológico tem como objetivo discutir alguns problemas e algumas ideias relacionadas a pesquisas que envolvem intervenções na área da educação. O artigo inicia com a definição desse tipo de investigação, que, no grupo de estudos do qual a Magda participa, é denominado de pesquisa do tipo intervenção pedagógica e definida como uma pesquisa que envolve o planejamento e a implementação de interferências, sim, mudanças ou inovações pedagógicas, destinadas a produzir avanços, melhorias nos processos de aprendizagem dos sujeitos que delas participam e, a posterior, a avaliação dos efeitos dessas interferências. O trabalho defende a pertinência de atribuir status de investigativo a esse tipo de pesquisa, por entendê-la capaz de produzir conhecimento educacional. Além disso, fundamenta as pesquisas interventivas a partir da teoria histórico-cultural da atividade e propõe um roteiro para a elaboração de relatórios desse tipo de investigação. O trabalho encerra o breve relato de uma pesquisa do tipo intervenção pedagógica realizada por um dos membros do grupo de pesquisa do qual a Magda faz parte. Ai, gente, que tudo, não é verdade? Resumiu tudo que eu falei aqui. Pois é. A Magda, ela vai trabalhar, a Magda Damiani vai trabalhar esse tipo de pesquisa, que é a pesquisa do tipo intervenção, como um elemento de formação docente, como uma prática formativa, e uma prática formativa que produz conhecimento. E esse resultado dessa produção de conhecimento, ele não se encerra na aplicação, na intervenção na realidade, ou seja, na concepção de um novo jogo, ou de uma nova estratégia pedagógica, ou de uma forma avaliativa diferenciada, mas ele leva esse conhecimento, ele publiciza esse conhecimento para além mares, para a academia, para a ciência, porque ele pega esse conhecimento, que então é conhecimento científico, e leva para a publicação, como relato de experiência. E aí a gente tem a pesquisa do tipo intervenção aliada a uma publicação científica, que é o relato de experiência. Ela é ciência porque ela tem um método, como o David Tripp personaliza e a Magda Damiani vai descrever, e ela é intervenção porque ela age sobre a realidade, e ela é científica porque, além do método, ela publiciza o conhecimento que é novo e foi gerado pela prática docente. Ai, que tudo! Coraçõezinhos para essa pessoa. E por isso ela é prática formativa, e por isso ela é formação docente, e por isso esse docente é um professor pesquisador. Excesso de fofura! Bom, e aí um outro autor que também vai embasar essa jornada aqui, que estamos
propondo, estamos discutindo, é o Michel Tiolan. O Michel Tiolan é esse senhor aqui simpático, que ele vai discutir o que a gente vai sugerir aqui no link desse material que está no ambiente virtual, é um vídeo do Instituto Agenciamentos, em que ele vai falar aí aproximadamente umas 2 horas sobre pesquisa-ação. O título do livro dele, base, é Pesquisa-ação. E na pesquisa-ação, nesse livro, ele vai discorrer sobre esses elementos sobre a formatação, digamos assim, não gosto muito dessa palavra, mas a formatação, a estruturação desse modelo teórico, desse modelo de investigação que é a pesquisação. Então, esses dois tipos, digamos assim, de pesquisa, a pesquisação e a pesquisa-intervenção, elas vão se aproximar nesse sentido de que é uma pesquisa que parte da realidade, é formativa, ou seja, o processo de formação docente se dá por meio de práticas formativas que acontecem por meio da pesquisa. Acho que agora eu disse tudo, acabou a aula. Bom, e são esses autores aqui que fundamentam essa perspectiva e sobre os quais nós recomendamos que vocês façam a leitura, porque, mais uma vez, aqui a gente está trazendo generalizações, né? Não dá para falar tudo aí em 20 minutos. Bom, e o que a gente tem para além dessa pesquisação? É ela que vai guiar os passos aí, ó, para essa ação. O que é muito comum nelas é que essa pesquisa do tipo intervenção que a Magda Damiani ou pesquisação, como o David Tripp e o Michel Tiolan vão falar, é que ela é coletiva, né? Não tem como ser uma intervenção eu sozinho. É uma intervenção no conjunto, é uma intervenção do grupo. Não existe essa intervenção que só vai afetar a minha vida. Porque não tem como só afetar a minha vida, porque, segundo Edgar Morin, nós somos seres complexos, estamos dentro do pensamento complexo, e enquanto seres complexos, nós estamos numa realidade, complexa. E aí, o que a gente vai partir? A gente vai partir da ideia de que a nossa... Só para a gente voltar aqui para o centro. Não são elementos que a gente já viu. Sim. Sobre a pesquisa, que aí a gente vai voltar aqui para a pesquisa. E fechando a formação docente. Bom, o que nós vamos entender? Nós vamos entender que o Donald Schoen, ele vai trabalhar a formação do professor reflexivo e do professor pesquisador, portanto, a partir dos eixos da técnica e do talento. Se você for lá no Google, pesquisar e investigar, mas não é esse resultado de pesquisa rasa que a gente quer. A pesquisa que a gente quer ancorada em formação, ou seja, a pesquisa da educação, na educação e para a educação, ela tem no viés da Menga Ludwig e da Marli André, que vão discutir o quê? A inquietação como a faísca para gerar essa pesquisa, que surge uma curiosidade, que às vezes é um problema e que se torna investigação. E em Pedro Demo, que praticar ciência, todos esses títulos estão na biblioteca virtual, tá bom? E ele vai discutir o conhecimento, quais são os critérios de cientificidade desse conhecimento, a pesquisa como princípio científico e como princípio educativo. Então, quando o Donald Schoen vai discutir o professor reflexivo, aí a gente está aqui indo para a biblioteca virtual, ele vai fazer alguns passos e ele vai discutir que a gente está num pântano, né? E o nosso pântano ele tem que ser guiado pela investigação. Então, os pontos que nós destacamos aqui preparando os profissionais para as demandas da prática, e aí ele vai falar da relação entre o conhecimento técnico e o conhecimento artístico, o talento, que ele vai discutir isso como um talento, mas falando desse talento pautado pela teoria como um talento artístico que vai servir para atender as idiosincrasias, as ingerências e as diversidades da realidade da escola. Além dele, a gente vai ter
aliás, né, a Menga Ludwig e a Marli André, que vão justamente tratar de como a pesquisa se realiza em educação. No caso da Menga Ludwig e da Marli André, o livro delas ele é especificamente metodológico, né? Ele é um livro que trata metodológico e didático do ponto de vista de como fazer a pesquisa em educação. Então, elas vão tratar de quais são as abordagens qualitativas, questões de métodos de coleta de dados, como que realiza a entrevista, como faz-se a análise dos dados e todos esses outros elementos que serão discutidos, mas também sobre o viés político, o viés de que a pesquisa em educação é uma pesquisa que, olha só, ao destaque aqui do texto, trata-se assim de uma ocasião privilegiada, reunindo o pensamento e a ação de uma pessoa ou de um grupo, no esforço de elaborar conhecimentos sobre os aspectos da realidade que deverão servir para a composição de soluções propostas aos seus problemas. Esses conhecimentos são, portanto, frutos da curiosidade, da inquietação, da inteligência e da atividade investigativa dos indivíduos, a partir e em continuação ao gerúndio do que já foi elaborado e sistematizado pelos que trabalham o assunto anteriormente. Tanto pode ser confirmado como negado pela pesquisa, o que se construiu a respeito desse assunto, mas o que não pode ser é ignorado. Portanto, a Menga Ludwig e a Marli André vão discutir essa questão de que como se faz pesquisa metodologicamente, do ponto de vista metódico mesmo, as etapas e organizações, a cientificidade desse processo. Mas sobre esse viés político, que é a prática educativa não pode ser negada como um espaço de produção de conhecimento. E por fim, mas não menos importante, o Pedro Demo, que também está na nossa biblioteca virtual, e ele vai falar, ele não vai dar uma metodologia da pesquisa nesse livro, embora ele escreva bastante sobre metodologia. Mas nesse livro do Praticar Ciência, ele vai discutir a cientificidade e, mais especificamente, os critérios políticos de uma pesquisa. Aqui em critérios de cientificidade, ele vai colocar quais são os critérios que tornam uma pesquisa científica, certo? Mas também quais são os critérios que tornam uma pesquisa política. Então, portanto, ele vai lembrar que discutibilidade é algo que torna o conhecimento científico, a argumentação, a contra-argumentação, a dialética, a modulação dialética que a gente vai encontrar lá em Paulo Freire através do diálogo. Além disso, ele vai tecer quais são os elementos da discutibilidade formal de um texto científico, que é coerência, consistência, que mais? A sistematicidade, originalidade, a argumentação, a objetivação, que necessariamente aqui não nos confundamos. A objetivação não é tornar o objeto de estudo, mas delimitar esse objeto, dar um foco para esse objeto. E aí, quando ele caminha para os critérios de discutibilidade política, é que vem essa proposta da prática formativa como formação docente pela pesquisa, mas como uma formação histórica, como uma formação política, porque tudo que a ação humana, como a Hannah Arendt coloca, é uma ação política. E quais são os critérios dessa discutibilidade política? Bom, os critérios dessa discutibilidade política, ele vai dizer lá pela página 27, na verdade, cadê? Aqui. Né? É intersubjetividade porque nós não somos seres, nós não somos objeto, nós somos seres subjetivos. Então, nós temos opinião, nossas opiniões estão arraigadas pelos nossos valores, pelas nossas vivências, pelas nossas práticas. Ele vai discutir o que é argumento de autoridade e autoridade de argumento. Ele vai discutir que a pesquisa, do ponto de vista político, ela sempre tem relevância social e está pautada na ética.
Bom, esses são os elementos essenciais dos títulos que nós recomendamos aqui. E, evidentemente, que com esses elementos a gente fecha aí as nossas indicações de referências de leitura, a gente encerra as provocações a respeito de você ser um professor pesquisador, ser um docente reflexivo, um profissional reflexivo e também, mas com a essência de que você é professor. E enquanto professor, você é pesquisador e você é transformador de realidades, assim como a EAD do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Se você ficou curioso, não? Mas curiose-se. Lembrando que aqui são generalizações e se você quiser saber mais, você tem que ler e se aprofundar nos materiais. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.